Ele tinha crescido naquelas ruas. Conhecia o cheiro de serragem da oficina do pai. Conhecia os rostos de cada família, os nomes dos filhos, as histórias que se repetiam nas sinagogas aos sábados. E quando voltou como ninguém jamais havia voltado, os mesmos vizinhos que o tinham visto crescer tentaram jogá-lo de um penhasco. Não estranhos, não inimigos, as pessoas que o conheciam melhor de todos. Isso não faz sentido, a menos que faça todo o sentido. Maria havia chegado àquela cidade ainda jovem, carregando uma história que ninguém entendia completamente. Nazaré era pequena. Os arqueólogos estimam entre 200 e 400 habitantes. No século I, não mais do que isso. Uma aldeia no interior da Galileia, sem importância política, sem rota comercial significativa, sem o prestígio de Séforis, que ficava a apenas 6 quilômetros de distância. E era uma cidade romana de verdade, com teatro, mosaicos e a movimentação de quem vivia no século. Nazaré era o tipo de lugar que não aparecia nos mapas que importavam. Natanael, quando ouviu o nome, perguntou o que muitos pensavam: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E nessa aldeia pequena, onde todo mundo sabia o nome de todo mundo e a história de toda a família, Jesus havia crescido. Filho de Maria, filho, diziam, de José, o carpinteiro, o artesão, o homem que trabalhava madeira e pedra. A palavra grega usada nos evangelhos é tekton, que vai além de carpinteiro. Era o construtor, o que sabia fazer coisas com as mãos, o que ia de obra em obra. Havia trabalho em Séforis. Herodes Antipas estava construindo ativamente naqueles anos, e é quase certo que José e o filho teriam ido trabalhar lá. Jesus cresceu conhecendo o cheiro de cal, o peso de uma viga, a diferença entre a madeira boa e a que racha. Imagine um rapaz nessa aldeia, não um personagem sagrado com auréola, mas um jovem que acordava cedo, que tinha calos nas mãos, que conhecia as conversas dos homens mais velhos na praça, que sabia quem estava doente na família do vizinho, quem estava endividado, quem tinha problemas com o filho. Um jovem que ia à sinagoga todo sábado, como todo menino judeu em Nazaré, que ouvia as mesmas leituras da Torá repetidas ao longo dos anos, que havia aprendido a ler numa época em que poucos sabiam. Esse jovem um dia partiu e voltou diferente, muito diferente. Os moradores de Nazaré souberam das histórias antes que ele chegasse. As notícias viajavam devagar, mas viajavam. Tinha feito algo em Cafarnaum, curado alguém, diziam. Havia ensinado nas sinagogas de outras cidades com uma autoridade que não era comum. Não era o jeito que os escribas ensinavam, repetindo os mestres anteriores, mas como alguém que falava por conta própria. A fama havia chegado antes dele, e havia expectativa. O sábado em que Jesus entrou na sinagoga de Nazaré foi um sábado comum, pelo menos do lado de fora. O sol da Galileia batia nas pedras da aldeia, como batia em todos os outros sábados. As famílias caminhavam para o encontro semanal com o mesmo passo de sempre. As crianças que corriam entre as pernas dos adultos não sabiam que aquele seria o sábado que nenhum deles esqueceria. A sinagoga de Nazaré não era grande. As sinagogas do primeiro século não eram as construções monumentais que imaginamos às vezes. Eram espaços funcionais, de pedra calcária, com bancos ao redor das paredes, e um lugar central para uma leitura. O cheiro era o de qualquer espaço fechado, onde muitas pessoas se reúnem num dia quente. Lã, suor, o óleo das tochas e o couro dos rolos que eram guardados com cuidado. Era o cheiro da vida cotidiana de um povo que havia aprendido a colocar o sagrado dentro do ordinário. Jesus se levantou para ler. Isso não era incomum. Qualquer homem adulto poderia ser chamado a ler nas sinagogas. O rolo de Isaías foi entregue a ele. Ele o desenrolou com as mãos que haviam carregado madeira e pedra, e encontrou o trecho que queria.
e leu em voz alta, naquele espaço pequeno onde todos o conheciam pelo nome: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para proclamar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois, fechou o rolo, devolveu ao assistente, sentou, e todos os olhos estavam fixos nele. O silêncio naquele espaço pequeno não foi o silêncio de quem não entendeu. Foi o silêncio de quem entendeu demais e ainda não sabia o que fazer com isso. Eles conheciam aquele texto. Haviam ouvido aquele texto dezenas de vezes. Era Isaías 61, um texto messiânico, um texto que falava de alguém que viria, alguém que Deus havia ungido para uma missão impossível. E então Jesus disse: Hoje se cumpriu esta escritura diante de vós. Hoje, não um dia, não haverá alguém. Hoje, aqui, eu. O primeiro impulso foi positivo. Lucas registra que todos o aprovavam e ficaram admirados com as palavras cheias de graça que saíam de sua boca. Havia algo naquele momento que os tocou antes que a mente entrasse em ação. A voz, talvez. O modo como ele segurou o rolo. A calma impossível de alguém que não estava tentando convencer ninguém, mas apenas dizendo o que era verdade. E então, a mente entrou em ação. E a mente disse: Não é esse o filho de José? Esse é o momento. Essa é a fratura. Não foi uma rejeição teológica. Não foi uma análise cuidadosa das provas e uma conclusão racional. Foi algo muito mais antigo, muito mais difícil de desmontar. Foi o conhecimento que se transforma em prisão. Eles sabiam quem ele era. Sabiam demais. Sabiam o nome da mãe, o ofício do pai, a rua onde havia crescido. Cada coisa que sabiam sobre ele parecia contradizer o que ele acabava de dizer. Jesus leu aquela sala com precisão. Conhecia aqueles rostos. Havia crescido olhando para eles. E disse: Com certeza vocês vão me citar este provérbio: Médico, cure a si mesmo. E me dirão: Faça aqui na sua terra natal as mesmas coisas que ouvimos que você fez em Cafarnaum. Ele nomeou a exigência antes que eles precisassem dizê-la em voz alta. Isso é o que acontece quando alguém conhece muito bem um lugar e um povo. Lê os pensamentos antes que se tornem palavras. E a exigência era esta: prove para nós. Faça aqui o que dizem que fez lá. Mostre para os seus. Se é verdade para estranhos, tem que ser verdade para quem o conhece. Mas Jesus não cedeu. E foi aqui que a temperatura na sinagoga começou a mudar. Ele disse: Em verdade vos digo, nenhum profeta é aceito em sua própria terra. E então, para deixar claro que não estava inventando uma regra nova, foi buscar 2 exemplos nas próprias escrituras que eles haviam estudado a vida inteira. Elias, o grande profeta, foi enviado a uma viúva em Sarepta, na Fenícia, não em Israel. Havia muitas viúvas em Israel na época da fome, nenhuma delas. E Eliseu, o discípulo de Elias, curou um leproso, Naamã, o sírio, o estrangeiro, o comandante do exército inimigo. Havia muitos leprosos em Israel, nenhum deles. Aquilo não foi uma ofensa casual, foi uma declaração calculada. Jesus estava dizendo que a graça de Deus, ao longo da história, havia encontrado acolhida fora dos lugares onde era esperada. Que o povo escolhido havia, repetidas vezes, perdido o que os de fora receberam. Que Nazaré, sua cidade, sua gente, estava na linha de uma tradição de rejeição. E ele estava nomeando isso diretamente, sem suavizar. O ar na sinagoga mudou. Lucas descreve o que aconteceu a seguir com poucas palavras. Mas as palavras são suficientes. Todos ficaram furiosos. Não decepcionados. Não confusos. Furiosos. A fúria não veio do nada. A fúria tem sempre uma camada anterior que a alimenta. E aqui essa camada era o orgulho ferido. Eles haviam ouvido as histórias.
filho da aldeia, faz maravilhas em Cafarnaum. E tinham vindo com uma expectativa que não haviam dito em voz alta, mas que estava lá, visível em cada olhar. Agora é nossa vez. Agora ele faz aqui o que fez lá. Agora a aldeia de Nazaré vai ser famosa por algo. O filho voltou para casa para honrar os seus. E em vez disso, ele lhes disse que eram exatamente o tipo de lugar onde a graça de Deus não encontrava passagem. Eles se levantaram. Todos. O texto diz que a multidão se levantou de uma vez, com uma urgência que não era espontânea, mas coletiva. O tipo de movimento que acontece quando um grupo de pessoas deixa de ser um grupo de indivíduos e se torna uma única força com uma única intenção. Eles o expulsaram da cidade. Levaram-no até o cume do monte sobre o qual a cidade estava construída. E Nazaré está de fato construída sobre um terreno irregular, com encostas íngremes ao redor. E queriam jogá-lo dali. Pense no cheiro daquele momento. O suor da multidão em movimento. A poeira levantada pelos pés em terreno pedregoso. O sol da tarde sobre as pedras calcárias que refletiam o calor. Jesus, no meio daquelas pessoas que o tinham visto crescer, sendo empurrado na direção de um penhasco, com as mãos de homens que talvez tivessem comido à mesa da casa de sua mãe, segurando seus braços. Não havia guarda romana ali. Não havia julgamento formal. Era o tipo de execução que a lei mosaica permitia em casos de blasfêmia, apedrejamento, mas poderia começar com uma queda. E então algo aconteceu que Lucas descreve com uma brevidade que é em si mesma impressionante. Mas ele, passando pelo meio deles, foi embora. Sem luta, sem milagre espetacular descrito, sem explicação de como isso foi possível. Ele simplesmente passou pelo meio e foi embora. Me conta nos comentários, se você estivesse lá naquele sábado, em qual dos lados você acredita que estaria? Entre os que ficaram admirados no começo ou entre os que se levantaram com raiva? Seja honesto. Quero ler sua resposta. Nazaré não o viu de volta com o mesmo peso depois disso. Marcos registra uma segunda visita. Jesus voltou e ensinou na sinagoga. E o resultado foi parecido. Eles tropeçavam nele. E o texto diz algo perturbador. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo as mãos sobre eles. E admirou-se por causa da incredulidade deles. Ele se admirou. O Criador do universo se admirou com a incredulidade de Nazaré. Não foi indiferença, não foi incapacidade técnica, foi uma recusa da fé que criou uma impossibilidade. Os milagres de Jesus nos evangelhos não são truques de um mágico que os faz para uma audiência passiva. Eles acontecem dentro de uma relação, dentro de um movimento de aproximação. E Nazaré não se aproximou. A pergunta que fica é mais profunda do que parece. Por que o conhecimento se tornou obstáculo? Por que saber mais sobre alguém tornou mais difícil? Não mais fácil crer? A resposta está na natureza do que eles sabiam. Eles sabiam a versão pequena de Jesus. Sabiam o menino que havia brincado naquelas ruas, o adolescente que havia aprendido o ofício do pai, o jovem que havia ido embora e voltado com histórias. Essa versão não cabia dentro de uma afirmação como "o Espírito do Senhor está sobre mim". A versão que conheciam era gerenciável, previsível, enquadrável. A versão que ele apresentou naquele sábado destruía todo o enquadramento. E destruir o enquadramento que alguém construiu para entender o mundo é, para a maioria das pessoas, insuportável. Não porque sejam más pessoas, porque são pessoas, porque o que conhecemos bem se torna, com o tempo, a régua com que medimos o que é possível. Nazaré media Jesus com a régua de quem ele havia sido, e o que ele dizia ser não cabia nessa régua. Logo, ou a régua estava errada, o que exigiria reconstruir tudo, ou ele estava errado, o que era mais simples. Eles escolheram o mais simples. Há algo nessa história que ressoa com uma força particular
para quem já tentou mudar diante das pessoas que mais o conhecem. Para quem voltou a um lugar antigo depois de uma transformação real e descobriu que ninguém queria ver a transformação. Queriam ver a versão antiga, a conhecida, a gerenciável. Para quem teve que escolher entre pertencer ao grupo que o conhecia de antes ou ser fiel ao que havia se tornado. Jesus não ficou em Nazaré. Isso é significativo. Ele não tentou convencer, não organizou um segundo encontro, não suavizou a mensagem para torná-la mais aceitável. Foi para Cafarnaum, que não o conhecia de criança, que não tinha uma versão prévia dele com que comparar. E lá as coisas foram diferentes. O Evangelho de João registra que os seus não o receberam. É uma das frases mais breves e mais pesadas de toda a Escritura. Os seus, não inimigos, não estranhos, não autoridades religiosas em Jerusalém. Os seus, a terra, o povo, a aldeia. E eles não o receberam. Se você já chegou a um lugar onde esperava encontrar algo, e o que encontrou foi ausência, se já voltou a alguma casa e percebeu que o que havia lá não estava mais, então você sabe, de um modo pequeno mas real, o que aquele sábado em Nazaré continha. Não é apenas rejeição, é o peso específico de ser visto por quem deveria ver melhor. E perceber que ver mais não significou enxergar mais. A história de Nazaré não é uma história sobre uma aldeia ruim. É uma história sobre o que acontece quando a familiaridade fecha os olhos. E é uma pergunta para quem a lê hoje. O que você conhece tão bem, tão de perto, tão de dentro, que isso pode estar te impedindo de ver o que está realmente diante de você? Compartilhe este vídeo com alguém que está passando por isso. Alguém que voltou transformado para um lugar antigo e não foi reconhecido. Alguém que está tentando ser visto de um jeito novo pelas pessoas que só conseguem vê-lo do jeito antigo. Essa pessoa vai saber por que essa história foi feita para ela também. O que aconteceu em Nazaré não foi um acidente de percurso. Foi a primeira vez que ficou claro, registrada e visível, que a maior resistência não vem de fora. Vem de dentro. Vem de quem mais ama, de quem mais conhece, de quem mais deveria ver. E mesmo assim, ele passou pelo meio deles e foi embora. Não com amargura, com direção. Havia mais lugares a alcançar. Havia mais pessoas que não tinham uma versão prévia com que comparar. Isso não é consolo barato. É uma das verdades mais difíceis e mais libertadoras ao mesmo tempo. Às vezes, o lugar que deveria ser o mais receptivo é o que oferece a maior resistência. E isso não define o que você carrega. Define apenas onde você está sendo chamado a ir.